e nós assinamos com a União Europeia um tratado que permite uma colaboração intensa e permanente entre a Europol e a Polícia Federal, que é uma instituição respeitadíssima no mundo e já faz parte da Ameripol, faz parte da Interpol, inclusive o secretário-geral da Interpol é um delegado da Polícia Federal, que mostra o respeito internacional por esta organização policial brasileira, e hoje, então, nós viabilizamos, formalizamos o combate ao crime organizado em escala mundial. É muito importante que nós assinalemos que o crime deixou há muito tempo de ser local, passou a ser nacional e, mais do que isso, transnacional. É por isso que é preciso uma cooperação mundial, transnacional, para combater esse crime, esse tipo de criminalidade. Então, esse acordo permitirá que nós possamos fazer um trabalho conjunto de combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, ao tráfico de pessoas, enfim, a toda essa criminalidade que hoje transcende as fronteiras nacionais, graças, insisto, ao prestígio da Polícia Federal Brasileira e também ao prestígio do próprio Brasil, que hoje ganhou um protagonismo internacional nesse mundo absolutamente polarizado. Obrigada, ministro, pela resposta. Agora, minha pergunta vai para o doutor Andrei. Doutor, eu gostaria de entender em termos práticos, como era antes e como fica agora? O que muda na prática? Porque a gente parte da ideia de que uma colaboração como essa supostamente já existiria. O que muda concretamente? Boa noite para o senhor aí em Bruxelas. Boa tarde para vocês aí no Brasil, Débora. De fato, é um marco, eu reputo, histórico essa assinatura do acordo com a Europol, né, com a União Europeia. É um acordo que vários países tentam formalizar e o Brasil conseguiu nesse dia de hoje. O que muda substancialmente é a capacidade operacional que nós ampliamos a partir do acesso a todas as bases de dados da Europol, que congrega mais de 50 países, não só da União Europeia, mas da Europa, inclusive de outros continentes, e que vão nos permitir, a partir dessa troca direta com o banco de dados de todos esses países, fomentar e qualificar as nossas investigações. Veja como bem lembrado pelo ministro Ricardo Lewandowski, o crime organizado hoje é internacional, é global. E, portanto, nós não podemos nos limitar às nossas fronteiras ou só na região da América Latina. E, portanto, com esse passo que hoje demos aqui, com a assinatura do ministro, com o comissário da União Europeia, nós vamos ter muito mais informações, mais dados e também vamos poder oferecer mais dados, mais informações, fazer trocas também na área de treinamento, de capacitação. Enfim, um benchmark muito grande com todas as polícias que compõem aqui a Europol, cuja sede é em Haia, e onde nós temos já, Débora, Basília e Yuri, nós temos 3 policiais federais que estão destacados permanentemente para atuar neste ambiente e agora com essa capacidade aumentada. Deixa eu pegar daqui, Yuri Pita falando com os senhores. Obrigado, ministro. Obrigado, diretor-geral. Ministro, queria ouvi-lo também o quanto esse acordo se torna mais importante ainda no atual contexto geopolítico, em que a gente vê a Europa buscando ali novos caminhos em relação a uma política, geopolítica muito isolacionista da parte dos Estados Unidos sob a gestão de Donald Trump. O quanto, na sua avaliação, ministro, para o Brasil, no enfrentamento a esses crimes transnacionais, o senhor citou alguns, tráfico de drogas, tráfico de armas, queria que o senhor falasse também em tráfico de pessoas, se isso também é uma questão importante que está no escopo desse acordo, o quanto é importante para o Brasil buscar ampliar esses laços, principalmente com a Europa, e se há algum tipo de conversa ou dificuldade de conversa na atual gestão de Donald Trump. Bem, realmente a União Europeia está buscando novos parceiros. E essa parceria que acabamos de firmar com a União Europeia mostra exatamente o prestígio do Brasil, a importância do Brasil como um país continental, um país que tem responsabilidade no plano da política internacional, que honra os seus compromissos
e nós sabemos que dentro em breve, possivelmente amanhã, se iniciarão as conversas da União Europeia no que diz respeito à segurança mundial. Então, neste tratado, nós estamos tratando de segurança pública, de vários assuntos, além desses que foram mencionados por você, Yuri. Nós temos também a questão da imigração, a questão importantíssima, a questão da lavagem de dinheiro, a questão das criptomoedas, que são novos ativos que podem ser usados para fins criminosos. Portanto, é um acordo extremamente amplo, mas o que é importante assinalar exatamente a credibilidade do Brasil como um interlocutor nesse cenário mundial. É algo novo, aliás, é uma recuperação realmente da posição do Brasil nesse concerto internacional das nações. E este é um acordo muito exclusivo, que o único país que tem um acordo semelhante a esse nosso é a Nova Zelândia. Então, Nova Zelândia e o Brasil, e talvez proximamente teremos outros países da América Latina que seguirão os nossos passos. Mas nós somos um paradigma para o nosso continente e isso nos orgulha bastante. Vou convidar o Pedro Venceslau também para se juntar a nós nessa conversa, que ele também tem uma pergunta para os senhores. Pedro. Olá, boa tarde a todos. Eu queria saber se existe uma dificuldade em investigar as infiltrações do crime organizado nas corporações policiais, na Polícia Civil, na Polícia Militar. A gente tem visto muitas revelações de criminosos ligados ao PCC, por exemplo, que atuam diretamente nessas corporações. Por outro lado, existe também o desafio de que essas corporações atuem em conjunto com a Polícia Federal em determinadas investigações sensíveis. Como é que se faz para conseguir chegar num bom termo nessas situações? Boa tarde, Pedro. Veja, a Polícia Federal ela tem centenas, milhares, na verdade, são 51 mil inquéritos policiais em trâmite na nossa instituição. E alguns deles, muitas vezes, esbarram em questões internas, inclusive, mas também de corrupção em agências policiais. Acho que o caso mais recente, agora é uma investigação do assassinato no aeroporto de Guarulhos, onde a nossa investigação relacionada à lavagem de dinheiro tem encontrado, infelizmente, alguns servidores públicos envolvidos com o caso. Agora, é importante ressaltar que a Polícia Federal não é a corregedoria das outras polícias. Cada instituição tem a sua corregedoria, tem a sua ouvidoria, tem o controle externo do Ministério Público, ou seja, tem os seus sistemas de controle que devem sempre funcionar. No nosso caso, nós temos uma corregedoria muito atuante, temos um ministro muito rigoroso também com as punições que são de sua alçada, e isso nos dá uma tranquilidade de conduzir os nossos processos com absoluta firmeza e naquilo que temos que fazer. Agora, infelizmente, muitas investigações nossas, como eu disse, esse exemplo, esbarram em casos, e aí, Pedro, não há dificuldade nenhuma. Nós cumprimos o nosso papel, a nossa tarefa legal, constitucional, de apresentar ao Poder Judiciário aqueles, sejam servidores públicos ou não, que estejam envolvidos em qualquer caso de nossa alçada. Pedro, se me permite, claro, eu vou complementar essa explicação do Andrei Rodrigues, que foi muito completa, como sempre, mas dizer o seguinte: o que é paradoxal, o que impressiona, é que as nossas colaborações internacionais estão muito mais adiantadas do que a integração interna em nosso país. É por isso que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública apresentou ao presidente da República uma proposta de emenda constitucional para que nós possamos ter uma integração maior entre as polícias. Todas as polícias, sejam as polícias federais, as polícias estaduais, do Distrito Federal e agora também das guardas municipais, que receberam do Supremo Tribunal Federal a autorização para fazer um policiamento urbano, um policiamento ostensivo e comunitário. E a nossa PEC também prevê em alguns dispositivos que fiquem estabelecidos na Constituição a existência de corregedorias e ouvidorias autônomas. Isto vai, a nosso ver, diminuir em grande parte esse problema que foi levantado agora.
Ministro, a Basília vai te fazer uma pergunta, mas deixa eu só fazer a minha já, porque tem a ver com o que o senhor acabou de falar. Gostaria de saber, então, em relação à PEC da Segurança Pública, quando, de fato, ela será mandada ao Congresso Nacional? Porque a gente sabe que teve muito debate, né? O presidente Lula foi muito cioso em relação a ouvir os governadores, mas me parece já um momento superado, está ali parado na Casa Civil. Ministro, quando a PEC da Segurança Pública será enviada? Bem, nós tivemos várias reuniões com os governadores, parece que as resistências dos governadores estão aplainadas, porque nós demos plenas garantias que a autonomia estadual, distrital e municipal não será afetada no que diz respeito ao controle das respectivas polícias. Então, esse não é o problema. Está realmente o projeto de emenda constitucional na Casa Civil, está sendo examinada quanto à oportunidade e à conveniência de enviá-lo ao Congresso Nacional. Claro que é uma decisão política, me parece que a questão está bastante amadurecida. O próprio ministro Rui Costa e o próprio presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que nos próximos dias pretende mandar para o Congresso Nacional. Nós fizemos uma pequena retificação, tendo em conta a última decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o poder de polícia, digamos assim, para as guardas municipais, que não estava tão explícito, tão claro na Constituição de 1988. Estabeleceu que podem fazer o policiamento na área urbana, que podem fazer o policiamento ostensivo e comunitário, mas serão submetidas ao controle externo pelo Ministério Público. Então, esta tese que foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi acrescentada na PEC da Segurança Pública, inclusive porque já haviam algumas outras PECs, de certa maneira, regulando o papel das guardas municipais, mas agora nós estamos exatamente na linha do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que a PEC está amadurecida e estaria pronta para ser mandada para o Parlamento brasileiro. Quero dizer aquilo que tem insistido sempre, que essa é uma minuta, é uma discussão prévia que se deve fazer, é uma sugestão que nós estamos apresentando para os representantes da soberania brasileira. Porque depois de 36 anos de vigência da Constituição, como eu disse, o crime deixou de ser local, passou a ser nacional e transnacional. É preciso que o Congresso Nacional reflita sobre esse fenômeno e acredito que seja o momento apropriado para isso. Basília Rodrigues. Obrigada pela oportunidade de perguntar outras coisas nessa entrevista, né? Abrir esse leque aí de assuntos que dizem respeito à segurança pública e justiça. Ministro e diretor-geral, ainda sobre esse acordo de cooperação com a União Europeia, eu gostaria de saber se este acordo, assim como outras combinações da Polícia Federal Brasileira com as polícias de outros países, podem ser vistos como uma medida compensatória para aumentar o efetivo, o grau de atuação da PF, porque hoje vocês têm 17 mil agentes. Esse quantitativo é considerado muito pouco para a quantidade de trabalho, de funções, demandas que a Polícia Federal tem, como, por exemplo, nos próximos meses passará a ser o órgão fiscalizador da concessão de registro de armas no país. Está só aumentando o volume de trabalho dos senhores. E aí, vai melhorar o efetivo, vai aumentar esse número? Uma medida como essa de fechar cooperação com outras polícias é uma forma até de ter polícia em nome dos interesses de investigações brasileiras, onde a PF acaba não tendo o efetivo suficiente para alcançar? Eu vou perguntar para o Andrei. Basília, muito obrigado pela pergunta. A Polícia Federal tem, na verdade, 13 mil policiais, mais ou menos, 2 mil servidores administrativos, são 15 mil no total. E tivemos uma conquista muito importante agora recentemente, que o presidente Lula autorizou, a partir de um pleito nosso, o ministro Ricardo Lewandowski, o concurso para mais 2 mil policiais. E com isso nós completamos o nosso quadro disponível, 100% do quadro efetivo da Polícia Federal suprido a partir desse concurso. Agora você tem razão, na verdade nós temos uma crescente demanda de trabalho, de atividades, sejam novas atribuições como essa do controle dos CACs, sejam
pela própria dinâmica da criminalidade que nos impõe determinadas tarefas e que nos levam a buscar alternativas, que não sejam só o aumento do efetivo. Então, nós hoje utilizamos a tecnologia, utilizamos inteligência artificial. Todos os nossos 51 mil inquéritos, Basílio, eles são inquéritos digitais, eletrônicos. Nós não temos mais papel. E isso nos cria, nos forma uma grande base de dados e que nos permite, a partir daí, fazer trabalhos com o uso da tecnologia e que aumentem a efetividade e os melhores resultados daquilo que a gente produz. Nós, em que pese o crescente aumento, só para o nosso telespectador ter uma ideia, ano passado, 2024, nós instauramos 48 mil inquéritos policiais. E aí concluímos mais de 50 mil inquéritos policiais. Reduzimos o prazo de tramitação, que era de mais de 700 dias há 2 anos, a menos de 500 dias do curso dos nossos inquéritos. Então, são medidas de gestão, medidas administrativas que a gente tem adotado para otimizar o nosso recurso. E, fundamentalmente, e esse é o ponto e isso que nos traz aqui a Bruxelas, é um eixo central das nossas atuações, do nosso trabalho, a cooperação internacional. Com isso, nós ganhamos qualidade, ganhamos amplitude, ganhamos também capilaridade com apoio de outras polícias do mundo inteiro e que nos trazem melhores resultados para aquilo que a gente busca, que é o enfrentamento do crime organizado, com a descapitalização, com a prisão de lideranças e, portanto, a gente ter os melhores resultados possíveis. Deixa eu fazer uma outra pergunta também e primeiro direciono ao diretor-geral Andrei Rodrigues, mas claro, ministro Ricardo Lewandowski, fique à vontade também para complementar. Os senhores mencionaram a questão das criptomoedas, que tem sido motivo de atenção de autoridades mundo afora. A gente brinca que o ano de 2026 para as eleições já começou e eu queria ouvir se já há algum tipo de preocupação ou de atenção, pelo menos, dos senhores em relação ao uso desse mecanismo de criptomoedas para, eventualmente, financiamento político com vistas às eleições do ano que vem. O que deve ser feito para que se mantenha o cumprimento das regras de financiamento, haja vista que ocorreram alguns casos de criptomoedas mundo afora ligadas a lideranças políticas, como, por exemplo, Donald Trump e, mais próximo de nós aqui recentemente, envolvendo o presidente argentino Javier Milei. Pedro, nós tivemos na eleição do ano passado, a partir de diretrizes do ministro Ricardo Lewandowski, uma atuação muito forte, especialmente na questão de financiamento de campanha, de compras de votos. Nós apreendemos 51 milhões de reais em espécie na última eleição municipal. E eu recordo que no dia do segundo turno nós já anunciamos que o processo de preparação e de trabalho da Polícia Federal para a segurança das eleições 2026 já tinha começado. Hoje nós temos uma unidade, a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, que tem uma unidade específica que trata também de corrupção, lavagem de dinheiro e que usa muitas ferramentas para também a identificação, entre aspas, a apreensão dos criptoativos para que a gente esteja alinhado com as melhores práticas globais. Eu diria, Pedro, que hoje a Polícia Federal, e não à toa estamos aqui firmando esse acordo, temos o secretário-geral da Interpol, eu sou secretário executivo da Meripol, a Polícia Federal, em muitas práticas, é exemplo para as polícias do mundo inteiro, inclusive aqui da Europa. Então, eu diria que estamos na primeira prateleira das polícias do mundo, usando o que há de mais moderno, de mais tecnológico e, fundamentalmente, a cooperação internacional, porque, você bem sabe, o criptoativo ele não está localizado no nosso quintal, a gente precisa rastrear e isso nós temos buscado também como uma nova forma de coibir a lavagem de dinheiro e que se aplicará e se aplica para questões eleitorais também. Bem, complementando a resposta do Andrei, eu quero dizer que, infelizmente, o crime está sempre um pouco adiante da legislação. Nós, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, estamos revendo a lei da lavagem de dinheiro, que é uma lei antiga, justamente para incluir as criptomoedas, a mineração ilegal e outros ativos que, eventualmente, possam ser utilizados para o branqueamento de capitais. Então, esse é um esforço que faremos. E também, evidentemente, trabalhamos em estreita colaboração com a Justiça Eleitoral. Nas últimas eleições, o Andrei e a equipe da Polícia Federal estavam trabalhando com muita
intimidade com o Tribunal Superior Eleitoral, exatamente para evitar e impedir a infiltração do crime organizado no cenário político. Esse também é um fenômeno novo. São fenômenos novos que precisam de uma abordagem nova, mas quero repetir ou reforçar o que o Andrei disse. A Polícia Federal hoje é um exemplo mundial. Nós temos, por exemplo, um aplicativo que combate a pedofilia por meio da internet, que está sendo colocado à disposição das outras polícias. Já temos um acordo com a Polícia de Portugal, que está usando com muita proficiência esse nosso aplicativo, e já há um interesse demonstrado por outras polícias. Em termos de informática, em termos de TI, a nossa Polícia Federal é realmente um orgulho para o país e, diria, um exemplo para o mundo.